Sem Jesus não dá. Agora eu quero ouvir vocês com palmas. Oh Deus, não dá pra viver sem ti, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então cale-se diante dele a terra, dobrem o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus. É por isso que não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Enquanto que vocês abrem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo número 1, eu quero tentar introduzir essa mensagem. Eu todos os dias pela manhã, eu acabo levando meu pai, ele praticamente hoje, na verdade é um cadeirante, né? Marcos Vinícius mora lá na casa dos meus pais, ele sabe a dificuldade que nós passamos com ele. Natural, todos nós chegaremos a envelhecer, vamos envelhecer um dia desse. E na verdade eu sempre levo ele todo dia de manhã. Tem uma casa de repouso que é uma bênção de Deus, até se chama Nova Gileade, que fica lá atrás da Vilar, e lá tem muitos velhinhos, ele fica lá. Então nos dias em que eu posso, eu sempre levo um chimarrãozinho, fico tomando com eles um chimarrão. E é interessante como tem um ditado que os velhos eles voltam a ser crianças, né? E literalmente isso acontece. E lá tem um senhor que ele não é tão velho assim. O nome dele se chama Abrelino.
Ele é um senhor lá de Santa Rita, que ele fica aqui durante a semana. E como eu vi que ele não era muito idoso, perguntei para as pessoas lá, dizem que ele tem 50 anos de idade. É muito jovem. E só que como ele é praticamente assim, ele vive no mundo da lua, vamos dizer, entre aspas, né? Um olhar sempre parado, muito triste. E num dia eu tomava chimarrão com meu pai, ele gostava muito de tomar chimarrão. Então, começando a conversar com ele, ele começava a contar, irmã Cecília, assim, as suas origens são do Rio Grande, e pelo jeito é bem do interior. E ele começava a relatar como se fosse uma criança. Ele falava assim: o meu pai mata uma ovelha para a gente comer, a gente tem um chiqueiro de porcos, a gente tem uma roda d'água com moinho, lá a gente moe e a gente faz o milho. E eu percebi assim que ele tem uma mente como se fosse de uma criança. Então eu perguntei para as enfermeiras que trabalham lá o que é que tinha acontecido com ele, porque um amor muito grande, eu não sei, ao falar com aquele velhinho, assim, muito inocente, sabe, que você percebe aquela carência. E ficamos horas ali conversando sobre o Rio Grande, sobre as coisas assim. E eu perguntei para as enfermeiras, elas falaram que ele teve uma decepção amorosa. A esposa dele, e até uma das mulheres que trabalhava lá, falou assim: eu nunca pensei que um homem pudesse amar tanto uma mulher. Ao ponto de que quando ele fosse traído, ele ficasse na situação. A traição dele levou ele a ficar naquela. A decepção foi tão grande que aquilo ali começou a entristecer. E eu percebo assim que ele voltou a ser uma criança. A mente dele é como se ele tivesse retrocedido até uns 6, 7, 8 ou quem sabe 10 anos de idade. Isso é muito triste. Eu vi como a nossa mente, ela é a que rege a nossa vida. Nossa mente é a que define tudo o que nós fazemos. Agora daqui a pouco, quem sabe, vão falar: o pastor está começando a pregar de mente. Vão ver pela internet, já vão começar a descer o porrete, já não está pregando mais Jesus, está pregando sobre o poder da mente. Não, eu estou querendo dizer que na verdade a nossa mente ela tem uma possibilidade e uma capacidade muito grande. O nosso intelecto é o que faz o que nós somos, o que nós devemos fazer, e é o que define as atitudes que nós realmente temos. E eu queria pregar um pouco sobre isso. E assim, falando dos velhinhos, eu vi uma história, eu achei muito tremenda, uma história real. Eu ouvia pela internet essa história, assim, de um lugar como esse, como o meu pai fica, só que era um hospital, onde que tinha uma janela para o lado de fora. E tinha um desses velhinhos, ele já vivia praticamente acamado, ele não conseguia mais se levantar. Então, quando levavam ele praticamente para o refeitório, voltavam a colocar naquela cama. Mas o companheiro dele de quarto era um homem normal, praticamente um velhinho normal. Então, como ele praticamente não ficava de pé, escute essa história que é muito interessante. Eu sei que Deus já vai falar com você, porque falou comigo com essa história. Então você vai entender onde eu quero chegar. Não perca o raciocínio. Ele falava assim para o outro: o que é que está acontecendo naquela janela? O que é que você vê para fora da janela? E aí ele dizia assim: eu vejo, ali tem um campo de futebol, então tem 2 times que estão jogando futebol. E ele falava: bom, e quem é que está ganhando? Lá tem um time de vermelho e um time de azul. Não era o Inter e o Grêmio, estou brincando, mas era mais ou menos assim a história. Não lembro exatamente com detalhes. E quem é que fez o gol agora? Agora foi de vermelho. E quem é que você torce? Bom, eu vou torcer pelo vermelho, você por azul. E assim foi. No outro dia de manhã, ele dizia: o que é que você está vendo pela janela? Ele dizia: se você visse o que eu estou vendo, ali por fora daquela janela está passando uma mulher tão linda, com umas curvas que é uma coisa de louco. Aí o outro velhinho lá imobilizado: meu Deus, se eu voltasse a ser jovem. O velhinho que não via. E no outro dia, isso passava todos os dias, o companheiro dele de quarto relatava o que acontecia por lado de fora da janela. No dia pela manhã, quando ele acorda, ele chama o nome do companheiro dele de quarto e diz: fulano, e o fulano não responde. Ciclano, ele não respondeu. Simplesmente ele ouviu barulhos de retirar de um guarda-roupa as coisas, dobrando as roupas de cama. E como ele não respondia, uma enfermeira respondeu: o fulano já não está mais entre nós. Nessa madrugada ele faleceu. E aí aquele que estava acamado se entristeceu muito, porque ele falou para a enfermeira: mas meu Deus, agora quem é que vai me contar o que acontece para o lado de fora? A minha vida é relatada por uma pessoa que a minha alegria era saber o que acontecia para o lado de fora desse lugar. E ela falava assim: mas como? Não, porque todos os dias ele olha pelaquela janela e me conta o que acontece ali fora. E ela falou: não, isso é impossível de acontecer.
Não é impossível. Todos os dias ele me relatava. Havia jogo de futebol, havia pessoas caminhando. Ela fala: não, é impossível, porque após essa janela, o que tem é um muro. E a história termina por aí, mas Deus falou muito comigo. Nós olhamos como aquele senhor que estava acamado. A nossa visão, ela não é nada mais além do que nós podemos ver. E Deus falou muito forte comigo, como se fosse que Deus fosse aquele homem que relatava o que estava após o muro. O que Deus faz em nossas vidas, a nossa imaginação, a nossa mente, ela é limitada. Nós vemos como aquela enfermeira: não, aqui tem um muro, não posso ver nada. Mas o que Deus relata para mim e para você é o que tem após do muro. Quem sabe para os olhos daquela enfermeira, ela viu uma muralha, mas Deus relatava, dava vida para aquele homem que estava acamado, com uma coisa que estava atrás do muro. Atrás do muro havia um campo de futebol. Atrás do muro havia belas pessoas que caminhavam. E para mim introduzir essa mensagem são para as pessoas que, quem sabe, perde a esperança. Quem sabe que você diz: não, minha visão hoje ela é limitada. O meu mundo, ele está relatado entre quatro paredes. Já não consigo mais ver após essas quatro paredes. Essa mensagem é para você. Para alguém que está acamado dentro de quatro paredes, de uma forma simbólica. Essa mensagem é para você. E Deus já vai começar a falar com algumas pessoas aqui, através dessa palavra que eu vou ler. Uma pessoa em especial, enquanto eu lia, o Senhor ministrou no meu coração, que essa palavra que eu vou ler para você, eu sei que vai ministrar a muitos corações. Eu não vou dizer quem é essa pessoa, mas eu sei que Deus vai falar com você. Escute, se você não quiser ler, só ouça, porque quem sabe a sua Bíblia pode ter uma linguagem diferente da minha. Isso vai fazer você se confundir. Pode você querer ler uma coisa, ouvir a minha outra, e você perder a essência e o poder que existe nessa palavra, nessa linha de pensamento. Escute, eu vou ler para você. Todos prestem atenção em mim. Isaías 54 diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve filhos, e irrompa em canto e grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque nunca mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem o marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, e não o impeça. Estique as suas cordas, firme as estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, nem tema o constrangimento, você não será humilhada. Estenda as suas estacas. O tremendo é que, para você entender o poder dessa palavra, é você entender a circunstância para que o profeta Isaías profetizava essa mensagem. O profeta se levantava e profetizava para uma nação que estaria presa em cativeiro e sem esperança. A nação de Israel estaria aprisionada, estaria vivendo exilada sobre alguns reis que iriam tomar todas as nações. O povo de Israel simplesmente não tinha esperança. Vivia assim como aquele velho, atado, deitado em cima de uma cama. E a única esperança que ele tinha era os olhos de um profeta ou de alguém que estava para lhe dar a luz e a direção do mundo que estava fora. Essa palavra foi direcionada para uma pessoa que não tinha e para uma nação que não tinha esperança. Decepcionada, vivendo exilada, baixo um jugo de um rei, a qual não era um rei libertador, era um rei que escravizava. E nesse poder dessa palavra, o Senhor dizia: estenda suas estacas.
Mas a essência de tudo isso é o começo do versículo. Como Deus manda alguém cantar. Ele ainda fala como uma mulher estéril que nunca teve filhos. Não existia fertilidade, não existia esperança. E o Senhor mandava dizer o quê? Cante, se alegre. Como se alegrar no momento em que a tristeza toma a nossa alma? Como se alegrar quando nós não temos esperança do dia de amanhã? Quando nós estamos trancados dentro de quatro paredes. E existem muitas circunstâncias de nossas vidas que nós nos sentimos dessa maneira. Por quê? Porque situações de nossas vidas nos entristecem e não nos dá esperança. Decepções em cima de decepções, derrotas em cima de derrotas. Quantos têm casamentos que tentam e são derrotados e vivem felizes? Quantos que tentam passar em vestibulares e têm derrotas tras derrotas e tras derrotas? Chega um momento em que você diz assim: não, já não tem mais esperança. Mas o Senhor, Ele diz uma palavra para essas pessoas. Qual que é a primeira palavra que Ele diz? Cante, estéril. E Ele continua dizendo: você nunca teve filhos. E Ele diz: grite com alegria. Escute, aqui está a primeira revelação da noite. Não tem como você sair de uma prisão, não tem como você sair de uma situação dessa, se você em primeiro num lugar, você, não o lado espiritual, porque essa palavra diz para que o povo grite, para que o povo se alegre. Não tem como uma pessoa sair do buraco se ela não mudar o seu estado de ânimo. Não tem como alguém vencer se ela em primeiro lugar não mudar a atitude da sua mente. Uma mente derrotada, uma mente falida, uma mente entristecida. O Senhor diz o quê? Alegre-se, grite com alegria. O que o Senhor queria dizer? Mude o seu estado de ânimo. E olha que coisa tremenda, quem esteve na vigília viu o que nós pregamos. Disse que quando o povo se alvoroçava com o rei, vocês lembram da palavra? Quando havia alarido, grito de júbilo no povo, e dizia que o rei estava presente entre o povo, o inimigo tinha medo e não atacava. O inimigo está ao redor, sempre lutando para te derrubar, para atacar a tua mente. Só que quando ele vê que você tem uma mente animada, uma mente com alegria, ele tem medo de entrar nela. Porque o diabo, ele atua na mente e no medo. Escute, olhe para a igreja. Lembre de uma pessoa que começou a obra de Deus com você, ou que tão animadamente fazia a obra contigo, que era um leão do teu lado fazendo a obra. Mas se de repente, por algumas circunstâncias, ou da igreja, ou de sua casa, a tristeza começou a invadir o seu coração, ela começou a se desanimar. Então ela já não vinha e louvava com aquela alegria que ela tinha. Ela já não vinha na igreja e não servia com aquela alegria e com aquela intensidade que ela tinha. Já começou a faltar nos cultos, já começou a deixar de ouvir a palavra, e o desânimo começou a notar, começou a entrar na sua vida. E quando menos ela percebeu, ela estava fechada, trancada dentro de quatro paredes, sem vontade de sair para fora, para vir na igreja. Porque quando você vem na igreja, você vem para adorar a Deus. E a maior mentira que o diabo aplica na vida do crente é quando ele diz: eu não preciso ir na igreja, congregar para ser cristão. Essa é a maior mentira que o diabo aplica, porque ele entra através do desânimo. Ele começa a entristecer uma pessoa, porque uma pessoa, quando ela vem na igreja, ela ouve algo poderoso, que é chamada a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder profético,
na vida de uma pessoa. Quando ela vem e ouve e recebe a palavra, ela recebe poder na vida dela. A palavra de Deus é a maior profecia existente hoje. Anteriormente Deus usava o quê? A vida dos profetas, assim como usou a vida do profeta Jeremias. Olha o que Tiago escreve na sua carta, no capítulo número 1 e no verso, para que você veja que uma pessoa de duplo ânimo, ela não é abençoada. Tiago capítulo 7, capítulo 1 e verso de número 7, diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é inconstante em tudo que faz. A inconstância é um inimigo da bênção de Deus na vida do crente. O crente que é instável e inconstante, ele tem a mente dividida. Uma hora ele é uma bênção, uma hora ele é uma maldição na igreja. Pessoas que caem e se levantam nunca recebem bênção do Senhor, porque uma pessoa, para receber a bênção do Senhor, ela tem que ser a sua mente sã. A sua mente tem que estar ligada em algo. A sua mente tem que estar ligada no trono de Deus. A sua mente tem que estar ligada na palavra profética que recebe. Existe uma porção da palavra do Senhor que é uma história tremenda. 2 Reis, capítulo número 13. Aquela passagem onde é concluída quando uma pessoa é jogada sobre os ossos de Eliseu, ela revive. Essa palavra é muito pregada. Mas para mim o tremendo está no começo do capítulo. Aí pelo verso número 14 aproximadamente, diz que o rei daquela época, que agora não me recordo o nome, isso também não importa, estava acuado, cercado por todos os seus inimigos. A inconstância dos reis anteriores tinham feito que aquele rei tivesse a mente dividida. No momento adorava a Deus, no momento adorava Baal. Se você ler praticamente todos os capítulos de 2 Reis, eles relatam as derrotas, a inconstância e o falecimento de uma nação. Quase todas elas relatam histórias de reis que abandonavam os caminhos do Senhor. De um rei que entrava nos caminhos do Senhor, e do outro que abandonava os caminhos do Senhor, de outro que restaurava os caminhos do Senhor, e de outro que abandonava os caminhos do Senhor. Inconstância espiritual. O povo chega num momento de inconstância espiritual e está totalmente cercado pelo inimigo. Então o rei, e relata a palavra do Senhor, que o profeta Eliseu já estava praticamente morrendo. Relata a palavra do Senhor que ele estava com sua doença, já que o levaria à morte. E diz que o rei está desesperado, porque ele vê totalmente cercado. Essa palavra é muito tremenda, porque ela mostra exatamente o que é uma mudança de mente na vida de alguém. Por isso eu quero que você preste atenção para mim, para poder concluir essa história. E diz a palavra do Senhor que o rei chega para o profeta e se joga em cima do corpo dele, como sendo a última esperança. Por quê? Porque ele precisava do quê? De uma palavra profética sobre a vida dele. Então ele se joga sobre o corpo de Eliseu, que já estava quase morrendo, e ele diz assim: ó meu Senhor. Ele diz algo mais ou menos assim como: eu preciso que você me dê uma palavra profética. E diz então Eliseu que ele fala: pegue um arco e algumas flechas. Pega para mim ali, Mateus, uma baqueta, por favor. E diz que ele pede um arco e uma flecha. Então ele diz outra coisa: rei, abra a janela. Só uma. Abra a janela e aponte esse arco e essa flecha para o oriente, em direção aos sírios. Então diz que quando o rei foi pegar aquele arco e aquela flecha, e quando falou isso, ele falou: só um pouquinho, que eu tenho que impor as minhas mãos sobre esse arco e sobre essa flecha. Então estava o rei apontando com o arco e a flecha, e Eliseu impõe as suas mãos sobre o arco e as flechas, sobre a mão do rei, e diz: essa flecha será usada para destruir todos os seus inimigos. O rei estava desesperado. Ele não tinha mais esperança. Se você ler a história de Israel,
ele tinha perdido praticamente 80% de todos os seus guerreiros, e ele se encontrava acuado com 20% do seu poderio bélico. 20%. Ele estava designado a morrer. Então, quando ele coloca as mãos e diz: aponte essa flecha para o oriente, em direção aos sírios, ele fala: agora pegue essa flecha e golpeie o solo. Existia aproximadamente 6 exércitos que cercavam a cidade de Samaria. Então o rei chega e faz isso. Também não quebra a baqueta. Eliseu fica doido e diz assim: você golpeou 3 vezes, porque você golpeou esse chão com essa flecha 3 vezes, você somente conseguirá derrotar 3 dos exércitos. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes no chão. E verdadeiramente o rei pegou e somente conseguiu derrotar 3 dos exércitos inimigos. Mas aqui tem uma revelação muito profunda, soldado Jones, que é soldado, por isso você deve estar ligado nessa coisa de guerra. Quando eu li essa passagem eu achei tremendo, porque aqui tem um poder tremendo. Você veja que primeiro tinha uma mente derrotada, uma mente com medo, uma mente que não sabia o que fazer, fechada num quarto, porque ele dizia que a janela estava fechada. Então o que Eliseu manda ele fazer? Pegue um arco e uma flecha. Ele quis dizer: pegue algo com que você pode lutar. Ele quis dizer: rei, levante-se, coloque-se de pé e pegue uma arma na mão. Abra uma janela e aponte. O que ele queria dizer? Um homem e uma mulher que está acuado e derrotado, em primeiro lugar ela tem que ter um alvo onde apontar. E esse alvo não é um lugar fechado, é um lugar que é aberto. Por isso que ele mandou abrir a janela. E depois o que ele fala? Ele impôs as suas mãos e liberou uma palavra profética sobre aquela flecha. Quando ele libera a palavra profética sobre aquela flecha, aquele homem, ele o que recebeu? Autoridade. Por isso que a palavra profética que você recebe na igreja, para o seu coração, ela é uma arma contra Satanás. Mas o que aconteceu? O rei não teve algo chamado atitude. O rei tinha a arma, o rei tinha a profecia, só que ele tinha um desânimo no coração. Então ele faz isso. Sabe o que Eliseu queria que ele fizesse? O que Deus queria que ele fizesse? Ele tinha que pegar aquela flecha e pá, 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 pá. Ele tinha que ter tido atitude. O estado de ânimo tinha que ser revertido pelo poder da palavra profética que ele recebeu. A mente dele já não teria que ser uma mente derrotada, porque ele tinha recebido uma palavra profética. O problema das pessoas na igreja é esse, que elas vêm na igreja, recebem a palavra profética, mas não têm atitude, continuam com atitude derrotada. Sabe o que eu quero falar para você? Que você tem que mudar a sua mente de pensar. Tem um fato, olha, isso aqui é real. Acaba o culto e você vê quantas pessoas que passam à frente para receber a oração. Aí você chega, a pessoa fala assim: ora por mim, pastor. Amém. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado. Sai da igreja do mesmo jeito que entrou. Alguém quando vem na igreja recebe uma palavra profética como essa, dizendo assim: grite de alegria. Alegre-se, ó estéril. Estenda as suas tendas, coloque em estacas. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? O
tua vida vai mudar, esse teu cativeiro vai mudar. Agora pega a tua flecha e golpeia, golpeia, golpeia e golpeia. Aleluia, 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 aleluia. Mude a maneira de pensar, mude a sua atitude. Nós não temos que ter uma mente derrotada, porque nós já recebemos todas as nossas vitórias numa coisa chamada na cruz do Calvário. Todas. O cristão não pode ter uma mente derrotada, o cristão tem uma mente vitoriosa. O cristão não pode ter uma mente depressiva, ele tem que ter uma mente vivificada de alegria. O cristão ele tem que ver além do muro. Ele pode estar derrotado em cima de uma cama, aprisionado, Reinaldo, mas o que ele vê é além do muro da janela que está aberta. A mente daquele homem, ela via além do muro. Por quê? Porque tinha um homem de pé que entregava uma palavra profética, que revelava para ele o que estava após o muro. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode ser que você não consiga ver o outro lado, porque hoje aparentemente tem um muro na sua frente, mas nessa noite você recebe uma palavra profética que faz você ver além do muro. Aleluia, a tua mente muda a tua maneira de pensar. Aleluia. Uma vez eu vi uma outra história. Essa eu não sei se é verdadeira, mas eu achei fantástica. Um homem do campo morava sozinho com seu filho, ainda pequeno. Era cristão. E ele passava por um período muito difícil, porque tinha perdido a esposa. Então, como era um homem do campo, ele tinha que cuidar do seu filho. Ele passava por uma situação muito difícil, muito derrotado. Então chegavam as pessoas querendo tirar proveito dele. Ele tinha um campo, uma mata muito grande. Então as pessoas vinham e ofereciam: vende toda essa tua mata para mim, porque você está quase sendo derrotado, você está quase morrendo. Vende toda essa madeira para mim e eu vou te pagar em dinheiro. Cristão. Aí ele falava: não, vocês estão vendo um fragmento da história. Então logo depois daquilo vem um vendaval e arranca todas aquelas árvores. Praticamente aquelas árvores que serviriam como uma boa madeira foram quebradas e destruídas. Então aquelas pessoas vieram para tirar sarro. Eu não falei que você deveria ter vendido a tua mata? Eu não falei que você deveria ter vendido a tua mata? Agora você é um derrotado. Ele fala: não, vocês estão vendo um fragmento da história. Então ele pega aquela mata das poucas, e ele tinha um cavalo, interessante, ele tinha um cavalo, que esse cavalo dormia dentro daquela mata. Então ele pega do restante das árvores que sobraram e constrói uma baia para o seu cavalo. Então a única coisa que ele sobrou foi um cavalo e o filho começou a crescer. Então vinham as pessoas e falavam: vende o teu cavalo, é a única coisa que te sobra, você está passando fome. Você não quis vender o mato, foi derrotado, agora vende o teu cavalo. Ele falava: não, vocês estão vendo um fragmento da história. Logo em seguida o cavalo foge, desaparece. Então vem aqueles homens, os mesmos, e começam a apontar para ele: está vendo, cristão? Eu não falei, você foi burro, você deveria ter vendido o teu cavalo, agora o teu cavalo sumiu, e agora você é um derrotado. Ele falava: não, vocês estão vendo um fragmento da história. Passados 15 dias aparece o cavalo, trazendo uma manada de cavalos de volta. Voltou para casa não só com um monte. Então ele falou: está vendo? Eu não falei que vocês estavam vendo somente um fragmento da história? O que era a minha derrota se tornou uma vitória.
Aqueles cavalos eram indomados ainda. O seu filho cresce com aproximadamente 15 a 16 anos de idade, monta num daqueles cavalos para domá-lo e cai, quebra a coluna, fica aleijado. Aí vem aqueles mesmos homens e falam: eu não falei que você, isso aí, esses cavalos seriam uma desgraça na tua vida? Agora você é um derrotado. Ele fala: não, vocês estão vendo um fragmento da história. Logo em seguida estoura a Segunda Guerra Mundial. Todos os jovens até 16 anos foram convocados e morreram naquela guerra. O menino que estava paralítico, caiu de um cavalo, ficou vivo em casa. Então as pessoas falam: realmente, nós víamos um fragmento da história. Sabe que eu aprendi com essa história? Algo muito tremendo. Algo muito tremendo. Que o que nós vemos ao mundo físico, ao mundo real, o que a nossa mente vê, foi aquilo que eu comecei. É apenas um fragmento da história. O que Deus tem para você não é uma derrota, é uma vitória em cima de uma derrota. O que você tem não é um momento derrotado. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo simplesmente um fragmento da história, mas Deus está vendo pós a história. É assim como a história daquele homem do campo. Quando uma pessoa vem e fala para você: você é um derrotado, você perdeu no teu exame, você não vai conseguir passar naquele exame, você fala: não, vocês estão vendo um fragmento da história. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o crente que tem a mente sã, a mente ligada, uma mente profética, ele não desiste. Ele pega aquela flecha, a palavra profética, e golpeia, 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 até matar o último inimigo. Aleluia. Abre a sua mente. Quando a palavra diz: pega as suas estacas e amplia as suas estacas, isso era muito mais profético, ensinava a Márcia, do que nós podemos imaginar. Sabe o que ele quer dizer? Ele não falava de tenda física, ele falava de uma tenda mental. Quanto mais você abrir o leque da tua mente, quanto mais a tua mente for uma mente vitoriosa, quanto mais ela for aberta para você receber a palavra profética, mais vitorioso você é. Quem é que está pronto para receber uma palavra profética? Então fica de pé. Eu quero que o grupo de louvor saia do seu lugar. Aleluia. Sabe o que você vai fazer? Você vai vir aqui na frente, que eu vou ler a passagem que Eliseu disse. Eu vou ler a passagem que Eliseu disse. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, e você vai pegar a sua flecha e você vai golpear no chão. Você vai bater ela no chão. Sabe por quê? Porque nessa noite você vai receber uma palavra profética de você mudar a tua história. Aleluia, chega mais, chega. Os que estão aí chegam bem para frente para que todo mundo possa participar. Cuidado com a flecha, balão. Tá pegando fogo essa aí. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Não existe nada mais tremendo do que o poder da palavra. Não existe. Quando o diabo quer quando o diabo quer dizer para a gente que a gente é derrotado, nós recebemos uma palavra dizendo que nós não somos derrotados, que nós temos um fragmento de história. Quando a vida se apresenta para você dizendo que você está limitado, que o teu destino é você morrer trancado numa depressão dentro de casa, olha quantas pessoas que você conhece. Olha só quantas pessoas que você conhece. Faça uma reflexão, que são acometidas com esse demônio de depressão. Tem pessoas que a gente até brinca, a gente olha e diz: essa aí pinga depressão. Você olha para a cara daquela pessoa e você vê que ela é uma pessoa derrotada. O rosto dela, a sua face diz que ela não tem ânimo. Tem pessoas que não conseguem emprego e falam: eu desisto, eu não vou conseguir emprego. Para você que me ouve aqui ou que me ouve pela internet, eu quero te dizer algo.
levanta a tua cabeça, saia para a rua, dizendo: hoje esse meu currículo, ele vai abrir uma porta. Hoje esse meu currículo, ele vai ser uma flecha para Satanás. Eu vou entregar e essa porta vai se abrir. Pessoa que tem câncer, eu vou contar um testemunho que eu achei fantástico, que o Alex e a Patrícia me contaram, para que você veja como tem poder a palavra. O poder não está na pessoa, o poder não está na mão do profeta, o poder está na palavra profética que é liberada. Você é testemunha aqui da igreja que eu vou contar para você. E tem pessoas que falam assim: eu preciso ir lá na igreja para mim receber uma oração do pastor e da pastora e da missionária, porque quando aquela mulher ora, e se ela orar por mim, a minha vida vai mudar. O poder não está nela, o poder está na palavra profética que é liberada. O culto hoje é tremendo, eu sinto muito o poder de Deus na palavra, eu sinto muito o poder de Deus. Eu sentia tanto poder nessa palavra, que desde tarde, quando Deus me deu essa palavra, eu não me continha. E eu sei quando a palavra é poderosa, porque aquele negócio fica aqui dentro querendo sair. E essas pessoas que me ouvem pela internet, quem sabe amanhã ou depois, ou vai ser pela rádio transmitido, como está sendo e é repetido, sabe que essa palavra também é para você, ela se torna realidade na sua vida. Uma irmã que ouvia uma palavra que a gente pregou sobre cura aqui na igreja, ela só ouvia de um lado, e ela ouvia o culto pela rádio. Ela procurou a Patrícia e o Alex na casa deles para contar que quando ela ouviu um culto pela rádio, um culto que já tinha passado, e quando foi ministrado a cura sobre a vida da pessoa, diz que algo saiu do ouvido dela e ela começou a ouvir uma palavra que estava sendo transmitida pela rádio e nem era ao vivo. Foi curado na sua casa. Sabe por quê? Porque a autoridade não está no homem, a autoridade está na palavra profética que é liberada. Porque o homem não tem poder nenhum, todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo e no poder que há no seu nome. Por isso que eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida hoje. Vai ser um ato profético. Você vai pegar a sua causa, isso que te parece mais distante do muro, o que você acha que é uma derrota, essa vai ser a sua flecha. Eu vou ler a passagem que Eliseu disse para o rei, e essa vai ser a palavra profética para você também. Ele vai mandar apontar, você no mundo espiritual, você vai apontar também. Ele vai mandar você pegar a flecha e golpear no chão. Você vai fazer esse ato da mesma maneira, e você vai bater até você insistir com o diabo até matar. E isso no mundo físico também é assim. Aquela porta que parece impossível para você, você vai bater nela, bater nela, bater nela, bater nela, bater nela, até ela se abrir. Aquela cura que você quer para uma doença da sua alma ou do seu corpo físico, você vai orar, você vai orar, você vai orar, você vai orar, você não vai desistir, você vai orar, você vai orar, você vai orar, e essa doença vai embora no nome de Jesus. Hoje vai ser o começo, e você vai continuar golpeando na tua casa. Pum, 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 pum. Vou contar outra história para você. Eu sei que já está terminando, fica de pé um pouquinho. Esse é um testemunho meu. Quando eu comecei a trabalhar, tinha um cliente no Paraguai que é chamado Corporação Mercantil. Era a maior empresa, até hoje é a maior empresa de material de construção do Paraguai. Eu viajava de ônibus para o Paraguai, ia no mesmo dia e voltava no outro dia, porque eu tinha que dormir no ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Então eu começava a trabalhar, descia na rodoviária às 5 horas da manhã, ficava dormindo em cima de uma maleta até às 8, e ia caminhando, porque não tinha dinheiro, visitando o cliente para me dar trabalho. Irmãos, aquela empresa é até hoje no mesmo lugar, enorme. E quando eu passava, eu orava um dia,
eu vou entrar aqui nesse lugar e vou começar a trabalhar com eles. Toda vez que eu ia batia na porta para alguém me atender, era não. Quero marcar, não pode atender. Quero marcar, não pode te atender. Quero marcar uma visita, eu não posso te atender. Passaram-se 2 anos visitando uma vez por mês. Mas eu dizia, eu vou bater nessa porta até ela se abrir. Um dia eu conheço uma empresa aqui no Brasil, presta um serviço para uma empresa aqui no Brasil. Essa empresa aqui do Brasil tinha uma ponte com essa empresa lá no Paraguai. Essas pessoas me conhecem e eu comecei a trabalhar com eles. Eu tinha 18 para 20 anos de idade, não me lembro. Com 22 anos de idade, irmão, escute isso. Eu fui dono nessa empresa, na maior empresa em São Paulo hoje. Era desde aquela época, você deve conhecer que a Duratex é a dona da Itaútec, do Banco Itaú, que fabrica vasos sanitários, chama Deca, metais sanitários. Esse cara que eu durante 2 anos eu bati na porta para me atender. Viajei com ele. Sentamos, eu era um menino de tudo. Tinha medo até de falar. Ele senta numa mesa com os diretores de exportação daquela empresa. E esse cara que eu demorei 2 anos batendo na porta para me atender, ele chegou e falou assim, perante os diretores dessa empresa, falou assim: se vocês não derem a minha mercadoria para esse moço aqui trazer, eu nunca mais compro de vocês. Eu tremi igual vara verde, porque eu era um Zé Ninguém. Ainda continuo sendo. Hoje sou um pouquinho melhor porque tenho Jesus no meu coração. E quem tem Jesus no coração nunca vai ser um Zé Ninguém. Você sabe o que é você bater na porta e não desistir? Bata na porta. Bata na porta do teu objetivo. Aponte para o alvo que você quiser. Não desista. Pega aquela flecha e bate. Bate, 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 bate. E quando ela se abrir, pode o mundo se levantar, pode o demônio se levantar que for, que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. Só que uma mente derrotada desiste, e uma mente cristã ela avança. Uma mente derrotada se tranca em 4 paredes. Uma mente viva, vivificada pelo poder de Cristo, ela sai porta fora, porque nós somos da luz, nós somos de Cristo, nós vamos para o mundo e nós vamos rompendo correntes, muros, muralhas, o que vier para frente. Aquele que é determinado e tem uma mente limpa, purificada pelo sangue do Cordeiro, ela vence, 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 vence. Muda somente pensar, igreja. Você tem Cristo dentro de você. Nós falamos o coração, mas Cristo mora aqui. Ele mora nas suas atitudes, no teu caráter. E aí é onde que Ele vive. Jesus é tremendo demais, irmãos. Eliseu disse: traga um arco e umas flechas. Pega o teu arco e as tuas flechas. E ele fez assim: pegue o arco na sua mão. Parece que não entende. Pega o arco na sua mão. Pega o arco na mão. Pega o arco numa mão e pega a flecha na outra. Irmão, é palavra profética para você. Eu preguei para quem aqui? Vou pregar tudo de novo, irmão. Vocês não entenderam? Vou pregar de novo. Aleluia. Abra a janela que está na tua frente. Oh,
Oh, aleluia. E disse Eliseu. E Eliseu impôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra essa janela que dá para o leste e atire. A palavra do Senhor está tocando nas suas mãos agora, viu? Isso é profético. E o rei fez, e Eliseu disse: esta é a flecha vitoriosa do Senhor. Essa é a flecha vitoriosa do Senhor. Tem que ter alegria, tem que ter grito. Essa é a flecha vitoriosa do Senhor. Aleluia! Há grito de alegria, aleluia! Continuamos. Essa é a flecha vitoriosa sobre a Síria. Você destruirá totalmente os seus inimigos. Aleluia! E em seguida Eliseu mandou o rei pegar essas flechas e golpear o chão. Enquanto vocês vão louvar, vocês não vão pegar a flecha. Depois da flecha vocês têm a flecha já. Quando vocês louvarem agora, quando o grupo de louvor louvar, você vai pegar essa flecha vitoriosa e você vai bater na cabeça do diabo. E você vai, essa derrota é agora. Bate a flecha no chão. Bate, 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 bate. Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. É o meu Deus. Agora louve, 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 louve. É o meu Deus, e todos são de fé. Com grande é o teu Deus. Aleluia, aleluia. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos são de fé. Cante, louve, 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 louve. Ele é grande e todos são de fé. Com grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Grande é teu Deus, grande é o teu Deus. Por isso nunca permita que o diabo te diga que você é um derrotado. Você nunca vai ser um derrotado, porque grande é o teu Deus. Você nunca vai ser um derrotado, porque você recebe palavras proféticas toda vez que você vem num culto. Você nunca vai ser derrotado, porque a tua mente é uma mente livre de Satanás, uma mente vitoriosa. Aleluia! 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 Arabaço, mexe, queraço. Ui, para passar na ramaço. Usa a tua arma agora. Fala em mistério com Deus. Xaraca, sonaque. Guarepeça na cara, ramaiu, chobara. Ui, terrena que essa da cabaço. Ei, chora, manamanaço. Ela ramana maço, neremaço.
Aleluia. Poderoso é o Senhor. Santo, Santo. O Senhor habita no meio da adoração e no meio do louvor. No Salmo de número 22, verso 3. Eu lia para o grupo de louvor hoje de manhã, hoje à tarde, quando nós orávamos aqui para eles. Davi estava derrotado, sua alma despedaçada. É tremendo. Ele dizia assim: meu Deus, por que me desamparaste? Minha alma está angustiada, entristecida, abatida, em outras palavras. Mas ele disse algo: porém, tu és santo e habita no meio da adoração e do louvor. É por isso que Isaías dizia para aquela estéril: cante com alegria, louve com alegria. Sabe por quê? Porque quando você abre a tua boca, louva ao Senhor com alegria. Ele é santo, Ele habita no meio do louvor, Ele habita no meio da adoração. Quando Ele ouve o teu clamor e o teu louvor, Ele se levanta do trono e libera uma palavra profética para você. Por isso que agora você vai finalizar essa canção louvando com o teu coração. Todos conhecem a canção. Você vai fechar os seus olhos e vai entrar em sintonia com Deus agora. Você já recebeu a tua palavra profética. Você já recebeu a tua flecha da vitória que vai matar o teu inimigo. Você já golpeou, você já bateu essa flecha na cabeça do teu inimigo. Mas agora, como aquela primeira palavra que nós falamos, pode ser que seja estéril, pode ser que a sua terra esteja seca e ainda não esteja dando fruto, mas nós vamos finalizar isso aqui com alegria e cantando e adorando ao nome do Senhor. Vai. Quão grande é o meu Deus. Adorando a Ele. Que coisa linda, Jesus. Que lindo, Jesus. Recebe, Pai, a nossa oração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Quão grande é o meu Deus. Feche seus olhos que eu quero finalizar com uma oração, Pai. Eu apresento, Senhor, a vida de todos que estão aqui diante do Teu altar. Eu apresento, Senhor, a vida de todos que me ouvem, Senhor, pela rádio, para todos que me ouvem pela internet, e ainda para você que vai me ouvir, quem sabe daqui um dia, 2 meses, 3 meses e 1 ano. Pai, eu peço que a Tua palavra, Senhor, que é viva e que se estende de geração em geração, ela continue sendo viva como ela é nesse momento, nesse lugar. Abençoe a vida de que aqui estão, daqueles que nos ouvem pela rádio, daqueles que pelas casas e aonde essa imagem via internet está chegando. Abençoe, abençoe. Eu quero dizer uma palavra para você que me ouve nesse momento ao longe, não aqui. Receba essa palavra. Você nunca foi e você nunca será um derrotado, nunca. Você nunca vai ser um derrotado, porque hoje a palavra do Senhor, ela te alcança aí na sua casa, onde é que você está, aí no seu carro, aonde é que você está andando. Eu quero que você saiba que você não é um derrotado. Pode ser que o diabo tenha te aprisionado nessa depressão, mas você não é um derrotado.
A palavra de hoje diz para que você abra a sua mente, levante a sua cabeça, saia dessa depressão no nome de Jesus. Levante a sua cabeça, volte para o teu casamento, volte para a tua família. Essa vida que você não tem, que você está levando, não é a vida que Deus tem para você. Aquela família que te espera, aquela esposa e aquele filho que está lá na sua casa, volta para eles agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.